Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Estou com bastante saudades de vocês. Vou iniciar na aula de hoje corrigindo a tarefa. O primeiro exercício da tarefa falava sobre o gráfico é a curva de aquecimento de 200 gramas de um sólido, cujo calor latente de fusão é 60 calorias por grama. Então, olha, qual que é a massa que eu tenho? 200 gramas, certo? Analisando o gráfico, eu percebo que a temperatura inicial é 4 graus Celsius. Essa temperatura vai aumentando até chegar a 10 graus Celsius. Aqui ocorre uma mudança de estado físico. Como que ele falou que ele tinha 200 gramas de um sólido, certo? Então, aqui é sólido, aqui é a passagem de sólido para líquido, que nós chamamos de fusão, e aqui é aquecimento do líquido, certo? Aí ele pergunta, determine a temperatura em que o sólido se funde, que temperatura que é? 10 graus Celsius. B, qual a quantidade de calor recebida durante esse processo de fusão? Nós sabemos que a quantidade de calor para mudança de estado físico é a quantidade de calor latente, que eu calculo pela massa vezes o calor latente no caso de fusão. Então, vai ser 200 gramas vezes 60 calorias por grama. Vai dar 12.000 calorias ou 12 quilocalorias, certo? Bem, próximo. O próximo exercício já é uma curva de resfriamento, certo? Então, o primeiro exercício, eu dei uma curva de aquecimento, aqui é uma curva de resfriamento. Então, vamos lá. O gráfico constitui a curva de resfriamento de um corpo inicialmente líquido de massa 50 gramas. Então, uma massa de 50 gramas. Inicialmente líquido. Então, ó, analisando o gráfico, a temperatura inicial é 210 graus Celsius. Ele vai resfriando até chegar a 120 graus Celsius. Em 120 graus Celsius, ele passa de líquido para o sólido, que nós chamamos de solidificação. Quando tudo virou sólido, eu tenho resfriamento do sólido, certo? Não se esqueçam de fazer uma legenda. S sólido, L líquido, certo? Pergunta A. Qual a mudança de estado que esse corpo está sofrendo? Solidificação, tudo bem? B. Em que temperatura ocorre a referida mudança? Que temperatura que ocorreu? Olha, 120 graus Celsius. C. Qual o valor do calor latente para essa mudança? Quantidade de calor latente não é massa vezes calor latente, nesse caso de solidificação, certo? Muito cuidado quando vocês têm uma curva de resfriamento, que calor liberado para resfriar é negativo. Por isso que aqui, ó, vocês estão vendo que eu coloquei módulo, certo? Módulo quer dizer um número sem sinal. Então, olha, aqui seria menos 300 quilocalorias, aqui seria menos 900 calorias, certo? Bem, como está em módulo, eu coloquei 300, 900, tudo bem? Na solidificação, ocorre liberação de 600 calorias. Por isso que aqui está escrito, ó, menos 600. Esse menos aqui é só para falar que houve liberação de calor. Então, vamos lá. O exercício aqui está pedindo qual o valor do calor latente para essa mudança. Então, olha, se há mudança de estado físico, é a quantidade de calor latente. Então, é Q igual M vezes L. O Q é menos 600, a massa é 50 e o L é o L de solidificação. Eu vou chegar que o L de solidificação é menos 12 calorias por grama, certo? Terceiro exercício de tarefa é o seguinte. Representa-se no diagrama a curva de aquecimento de 20 gramas de uma substância inicialmente no estado líquido. Então, olha, analisando o gráfico, aqui eu tenho temperatura em graus Celsius, aqui eu tenho quantidade de calor em calorias. Inicialmente, o líquido está a 10 graus Celsius, foi aquecido até 20. Em 20 graus Celsius, houve mudança de estado físico. Se ele falou que era inicialmente líquido, então aqui só pode ter passado de líquido para vapor ou líquido para gasoso. E aqui é vapor ou gás. Então, L líquido, V vapor. Ele te pede, determine a capacidade térmica e o calor específico no estado líquido. Então, vamos lá. Bem,
Eu sei que no estado líquido, olha, aqui no líquido, vai de 0 a 200. Então, houve para aquecer esse líquido de 10 a 20 graus Celsius, houve necessidade de 200 calorias. Eu posso fazer esse exercício, gente, de duas maneiras. Se eu quiser calcular a capacidade térmica primeiro, eu posso fazer assim, ó, essa quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que vai de 10 a 20. Por 10, vai dar 20 calorias por grau Celsius, tá vendo aqui, olha? E depois, para achar o calor específico, eu posso falar assim, ó, capacidade térmica é massa vezes calor específico, a massa é 20, vocês já haviam calculado a capacidade térmica 20, então vai ficar 20 igual 20 vezes C. Você vai encontrar C, 1 caloria por grama grau Celsius. Para resolver esse exercício, eu primeiramente usei a equação geral da calorimetria, que é Q igual a MC, ΔT. Tudo bem? Mas quem fez do jeito anterior que eu expliquei, mesma coisa. Então, vamos lá. Qual a quantidade de calor? 200. Qual é a massa? 20. Qual é o calor específico? C. Qual é a variação de temperatura? 20 menos 10. Eu vou ficar 200 é igual, aqui vai dar 10 vezes 20, 200C. Quanto que eu vou encontrar de calor específico? 1 caloria por grama grau Celsius. Como eu sei que capacidade térmica é massa vezes calor específico, a massa é 20. 20 vezes 1, quanto que vai dar capacidade térmica? 20 calorias por grau Celsius. Tudo bem? Bem. O B, qual a capacidade térmica e o calor específico no estado gasoso? Olha, pode também ser feito achando primeiro a capacidade térmica, porque sobre ΔT, e depois o calor específico por capacidade térmica é massa vezes calor específico. Eu fiz primeiramente usando a equação geral da calorimetria. Bem, no estado gasoso ou vapor, não vai de 400 a 500, então é 100 calorias. Q igual a MC, ΔT, então 100, a massa é 20, calor específico, gente, desculpa aqui, ó, variação de temperatura, 40 menos 20. Tudo bem? Então, vai ficar 100 é igual 40 menos 20, 20, 20 vezes 20, 400C. Quanto que vai estar o calor específico? 0,25 calorias por grama graus Celsius. Tudo bem? Bem. E para achar a capacidade térmica? É a massa vezes calor específico. Então, 20, que é a massa, vezes calor específico, 0,25, vai dar 5 calorias por grau Celsius, é a capacidade térmica. Tudo bem? O que pede a ser? O calor latente de vaporização da substância. O calor latente de vaporização é aqui, ó, é na mudança de estado físico. Qual é a quantidade de calor latente? Não vai de 200 a 400, então é 200, certo? Que a massa fez calor latente. A massa é 20, 200 sobre 20 vai dar 10 calorias por grama. Tudo bem? Bem. Último exercício de tarefa. São dados o calor específico do gelo, o calor específico da água líquida, o calor latente de fusão do gelo. Imagine que 2 kg de água a 80 graus Celsius são resfriados até que obtenha 2 kg de gelo a menos 50 graus Celsius. Muito cuidado com esse tipo de exercício para não fazer o resfriamento de 80 graus Celsius a menos 50 graus Celsius de uma vez só. Não se esqueça que existe a mudança de estado físico aqui no meio. Tudo bem? Bem. Então, estou resfriando. De 80 vai até 0 graus Celsius, certo? Aqui ocorre a mudança de líquido para sólido, que a gente chama de solidificação, e aqui o resfriamento do sólido, certo? Bem, uma massa de 2 kg é uma massa de 2.000 gramas, certo? Temperatura inicial é 80 graus Celsius e eu quero gelo a menos 50 graus Celsius. O exercício pede qual a quantidade de calor que foi retirada do sistema nesse processo. Quantas quantidades de calor são envolvidas? Q1, que é o resfriamento da água de 80 a 0 graus Celsius. Q2, que é a mudança de estado físico. Q3, que é o resfriamento do gelo, até menos 50 graus Celsius. Então, vamos lá. Como que eu vou calcular Q1? Ocorreu mudança de temperatura, então a quantidade de calor sensível. MC, ΔT, então 2.000, que é a massa,
calor específico da água líquida, variação de temperatura 0 menos 80, vai dar menos 160 calorias, ou, para não colocar tanto zero, ó, coloquei em notação científica aqui, ó, menos 1,6 vezes 10 a quinta calorias. O Q2 é quantidade de calor latente, então vai ser 2.000, que é a massa, vezes calor latente de solidificação. Cuidado que aqui ele tem o calor latente de fusão. A fusão é de sólido para líquido, absorve calor. Solidificação é de líquido para sólido, libera calor. Por isso que há necessidade de colocar esse menos aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, vai dar menos 160.000 calorias, em notação científica, menos 1,6 vezes 10 a quinta calorias. Q3, resfriamento do gelo. Então, MC delta T, então 2.000 vezes meio, que é o calor específico do gelo, vezes variação de temperatura, menos 50 menos 0, vai dar menos 50, fazendo as operações aqui vai dar menos 50.000 calorias, que em notação científica, aqui não tem notação científica não, aqui eu deixei na mesma potência de 10 a quinta, para eu poder fazer a somatória aqui, falou? Menos meio vezes 10 a quinta calorias. Como ele quer qual a quantidade de calor que foi retirada, eu fiz a somatória, certo? Deu menos 370.000 ou menos 3,7 vezes 10 a quinta calorias. E aqui no gráfico, olha, para resfriar a água, 1,6 vezes 10 a quinta calorias, certo? Para fazer a solidificação, não precisou mais de retirar 1,6 vezes 10 a quinta calorias, então 1,6 mais 1,6, 3,2. Para resfriar o gelo, não precisou retirar mais 3,7 vezes 10 a quinta, então 3,7 mais, precisou retirar menos meio vezes 10 a quinta calorias. Então, 3,2 mais menos meio, 3,7. Falou? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bem, hoje nós vamos estudar trocas de calor sem mudança de estado físico. O que seria trocas de calor? Quando você coloca um corpo quente próximo de um corpo frio, espontaneamente o corpo quente perde calor e o corpo frio recebe esse calor, certo? Então vamos lá. Quando se coloca em contato dois corpos A e B a temperaturas diferentes, isolados termicamente. Por que isolados termicamente? Para que ocorra trocas de calor apenas entre o quente e o frio. E o meio ou o recipiente onde está contida essa substância não participa da troca de calor, tá? Verifica-se que o mais frio vai se aquecendo e o mais quente se esfriando, até que tenham a mesma temperatura. Essa temperatura, gente, é a temperatura de equilíbrio térmico. Então, presta atenção aqui, ó. Vamos imaginar que esse daqui é o corpo quente. Olha, se ele é um corpo mais quente, ele tem maior temperatura. Consequentemente, as suas moléculas têm maior grau de agitação, maior energia cinética. Esse corpo aqui é o corpo mais frio, de menor temperatura, certo? Suas moléculas têm um menor grau de agitação, tem uma menor energia cinética. O calor passa espontaneamente do mais quente para o mais frio, certo? Lembrando que calor é uma energia em trânsito, é uma energia em movimento. A energia transferida do corpo de maior para o de menor temperatura. Até quando isso? Até que ambos fiquem com a mesma temperatura, certo? O mesmo grau de agitação, com a mesma energia cinética, que a gente diz que é o equilíbrio térmico, certo? Bem, algumas coisas que a gente não pode se esquecer. Para que se estabeleça o equilíbrio térmico entre os dois corpos, é necessário que uma certa quantidade de energia seja transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa energia, em trânsito, recebe o nome de calor. O que você deve saber? Informações e dicas. Calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Não se pode dizer que um corpo tem calor, mas que possui energia térmica. Quais são as unidades de calor? Como calor é energia térmica em trânsito, no Sistema Internacional de Unidades, calor e energia têm a mesma unidade, que é Joule. Porém, calor específico, gente,
é tabelado e geralmente ele vem em calorias por grama grau Celsius. Então, é muito comum nós trabalharmos com unidade de calor, calorias, certo? Lembre vocês que uma caloria é 4,14 joule. Então, vamos lá. Assim, a quantidade de calor cedida será igual à quantidade de calor absorvida. Então, o que é isso? Nas trocas de calor, gente, o corpo quente não perde calor. O corpo frio não recebe esse calor. Essa quantidade de calor que o corpo quente perde é igual à quantidade de calor que o corpo frio recebe, certo? De maneira que a somatória da quantidade de calor dá zero. Por exemplo, se o corpo quente perde 40 calorias, eu vou colocar como perdeu, como liberou, menos 40 calorias. O corpo frio vai receber essas 40 calorias. Como absorve calor, é mais 40 calorias. Se eu somar menos 40, mais 40 vai dar zero. Por isso que em trocas de calor a gente fala assim, ó, somatória das quantidades de calor é igual a zero. Ou quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 3 mais N quantidade de calor é igual a zero. Tudo bem? Não se esqueçam que quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, certo? É sempre positivo. E o cedido é negativo, certo? Bem, é muito comum vocês, nessa parte da matéria, ouvirem falar de calorímetro. O que vem a ser calorímetro? Calorímetro, gente, é um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo, certo? Em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos de seu interior, mas na prática isto ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento da troca de calor. Bem, hoje eu vou ensinar vocês a fazer trocas de calor entre um corpo quente e um corpo frio, achar a temperatura de equilíbrio térmico, mas eu não vou colocar o calorímetro participando das trocas de calor. Na próxima aula eu farei isso, certo? Bem, primeiro exercício resolvido. Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius. Então, ela precisa de água a 80 graus Celsius para a sua receita. Como não tem termômetro, decide misturar água fria que obtém de seu filtro a 25 graus Celsius com água fervente. Só não sabe em que proporção deve fazer a mistura. Resolve então pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno de física. Após alguns cálculos em que levou em conta o fato de morarem no litoral, por que ele falou assim, morarem no litoral? Porque água fervente no litoral é 100 graus Celsius, tudo bem? E em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente em ml igual a 4. Então, vai. O que a dona Joana precisa? De água a 80 graus Celsius. O que ela tem? Água do filtro a 25 graus Celsius. O que o filho dela pede para misturar nessa água do filtro? Desculpa, gente. Água fervente. E água fervente está 100 graus Celsius. Ele quer saber, se ela pegar 200 ml da água do filtro, quanto que ela tem que pegar dessa água fervente? Tudo bem? Primeira coisa. Vocês estão vendo que ele te deu ml, certo? Mas a gente sabe que quantidade de calor não é mc ΔT, eu preciso de massa. Então, olha aqui, ó, ele te deu densidade. Densidade da água é 1 grama por ml. O que quer dizer 1 grama por ml? Cada 1 ml de água tem uma massa de 1 grama. Então, 200 ml vai ter 200 gramas. Para fazer esse tipo de exercício de troca de calor, me facilita muito fazer a tabelinha. Eu acho que vocês também deveriam fazer. Faz assim, ó. O que eu estou misturando? Água fria com água fervente, não é? Aqui eu coloco sempre assim, ó, massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. E vou colocando os dados, olha. Quanto que eu tenho de água fria? 200 gramas. Calor específico da água, o exercício não deu, então eu coloquei C. Temperatura inicial da água fria, 25 graus Celsius. Qual que é a temperatura final que eu quero? 80 graus Celsius, que é a temperatura do equilíbrio térmico, certo? Bem.
Água fervente, eu não sei que massa. Quero calcular. Calor específico, como é a água, é o mesmo C. Água fervente, 100 graus Celsius. Qual que é a temperatura final? 80 graus Celsius. Bem, quem vai ganhar calor? A água fria. Quem vai perder calor? A água fervente. E a somatória das trocas de calor? É nula. Então, Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, eu coloquei, ó, M1 vezes C vezes delta T1 mais M2 vezes C delta T2 igual a zero. Por que eu cortei o C aqui? Porque lembra que quando eu tenho uma equação e todos os termos têm a mesma letrinha, eu posso cortar? Certo? Tudo bem? Bem, qual que é a massa 1? 200. Qual que é a variação de temperatura? 80 menos 25. Mais massa 2 que eu quero calcular. Variação de temperatura, 80 menos 100. Muito cuidado. Sempre temperatura final menos a inicial. Igual a zero. Então, vai ficar, olha, fazendo os cálculos aqui, a distributiva, fazendo as operações, vai ficar 20 massa 2 é 11.000, massa 2 é 550 gramas. Olha, mas aqui a resposta é em ml. Soninha, como que eu faço? Ó, 1 grama, a densidade da água não é 1 grama por ml? 550 gramas são 550 ml. Certo? Qual a resposta? E. Tudo bem? Segundo exercício resolvido. Quando misturamos 1 kg de água de calor específico sensível, 1 caloria por grama grau Celsius, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água. Sim, se eu misturar 1 kg com 2 kg, eu vou obter 3 kg. Tudo bem? Bem. Ele quer saber, obtemos 3 kg de água a que temperatura? Então, está procurando qual que é a temperatura final, a temperatura do equilíbrio térmico. Tudo bem? Bem. Quem que é a água quente? A água que está a 70 graus Celsius. Quem que é a água fria? Os 2 kg de água que estão a 10 graus Celsius. Quem vai perder calor? A que está mais quente, maior temperatura. Quem vai ganhar calor? A que está mais fria, menor temperatura. Então, coloquei aqui, ó. Como aquele teu 1 caloria por grama grau Celsius, eu passei de 1 kg de água para grama, 1000 gramas. E os 2 kg de água para 2.000 gramas. Nesse caso, ele tem o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? A água quente estava a 70 graus Celsius. A água fria a 10 graus Celsius. Eu quero achar a temperatura de equilíbrio térmico e a temperatura final. O que eu faço? A soma das quantidades de calor trocada entre as substâncias misturadas deve ser igual a zero. Certo? A quantidade de calor de 1 kg de água chamei de Q1, a quantidade de calor de 2 kg de água de Q2, Q1 mais Q2 é igual a zero. O que é Q1? Massa 1 vezes C vezes ΔT. O que é Q2? Massa 2 vezes C vezes ΔT. Aqui, Soninha, eu poderia, ao invés de colocar 1, cortar também? Poderia, ia estar do mesmo jeito. Então, vai ficar assim, ó, 1000 vezes 1, temperatura final menos 70, mais 2.000 vezes 1, temperatura final vezes 10, menos 10, igual a zero. Fazendo as operações, efetuando, vou chegar numa temperatura final de 30 graus Celsius. Então, qual é a temperatura do equilíbrio térmico? 30 graus Celsius. Resposta certa, a C. Tudo bem? Bem, exercícios 3. Mais um exercício semelhante ao 1 e o 2. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, tá vendo que o calorímetro não participa das trocas de calor porque tem capacidade térmica desprezível. Foram misturados 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e 400 gramas de ouro inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água e do ouro são, respectivamente, da água, 1 caloria por grama grau Celsius, do ouro, 0,03 caloria por grama grau Celsius. Determine a temperatura final aproximada da mistura. Temperatura final, gente, olha, você tem água e ouro. Qual é a temperatura da água? 20 graus Celsius. Qual a temperatura do ouro? 80 graus Celsius. Quem vai perder calor? O que está mais quente, o ouro. Quem vai ganhar calor? A água. Até quando? Até que fique com a mesma temperatura, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Tudo bem? Fiz a minha tabelinha, coloquei os dados aqui e fiz o quê? Q da água mais Q do ouro igual a zero. Então, ó, a soma das quantidades de calor trocadas no calorímetro é nulo. Sendo assim, podemos escrever Q da água mais Q do ouro igual a zero.
que vai ser que é da água? Massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura que a água sofreu, que seria T menos 20, tudo bem? O que é o que do ouro? Massa do ouro vezes calor específico do ouro, variação de temperatura do ouro, que seria T menos 80. Substituindo os valores aqui, ó, 200 da água vezes calor específico da água, T menos 20, mais 400 do ouro, calor específico do ouro, 0,03, variação de temperatura, T menos 80 igual a zero. Efetuando as operações, eu vou chegar a uma temperatura de 23,4 graus Celsius. Como aqui ele fala aproximada, 23,4 mais aproximada é a A, que é 24 graus Celsius. Tudo bem? Entenderam? Bem, quero uma tarefa que vocês, depois que assistiram a minha explicação, fizeram os exercícios, tente fazer o exercício do livro de vocês, da página 235, o exercício 1 e 2, certo? Lógico que essa tarefa eu pedi apenas para a próxima quinta-feira, dia 30/4, até às 8 horas. Tudo bem? Mas procura fazer logo depois que vocês assistiram o vídeo. Vocês vão achar mais fácil fazer depois da minha explicação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Bons estudos, um beijo, tchau.